Legal, pessoal. Então, feito todas as parametrizações iniciais aqui, nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Eu quero, tá, mostrar para vocês aqui, né, algumas a forma como a gente vai utilizar aqui os nomes qualificados que nós criamos por meio do Composer, né? Porque nós fizemos a configuração aqui, tá? Nós criamos o nome qualificado aqui e agora nós não utilizamos ele ainda, né? Nós ainda não fizemos a utilização disso ainda aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou criar aqui mais um item aqui, né? Utilizando namespace, tá? Namespace, beleza? Eu vou comentar isso aqui, vou salvar, tá? E aí é o seguinte, né? Eu vou criar aqui, né? Dentro do arquivo de classes aqui, eu vou criar um novo arquivo chamado student, tá? Estudante, tá bom? .php, tá? Vou criar aqui um student.php. E aí, nesse student.php aqui, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos criar aqui, né, um arquivo PHP normal aqui. Nós vamos colocar aqui um declare types, tá? Um declare strict types aqui. Inclusive, eu tenho ele aqui, né? Deixa eu pegar ele aqui, tá? E vocês vão entender por que eu vou utilizar, porque mais à frente vocês vão entender por que eu estou utilizando isso daqui no meu código, tá? Um declare strict types. E aí é o seguinte, essa daqui é uma classe, tá? É uma classe, e o nome dessa classe aqui é student, beleza? Então, nós temos aqui uma classe de estudantes, tá? E nessa classe de estudantes aqui, se eu quiser fazer a requisição dessa classe de estudantes aqui, né? Como é que eu faço aqui no arquivo index, né? Nós podemos fazer ela da seguinte maneira aqui. Nós vamos colocar aqui, né, aluno, tá? New. E aí nós vamos colocar aqui student, tá? E aí vamos colocar aqui um var_dump, né? E nesse var_dump aqui nós vamos colocar aqui o, né, aluno, tá? Então, salvando aqui, né? O que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não encontrou a classe student, tá? Ele não encontrou essa classe, né? Por que ele não encontrou, né? Porque nós não identificamos aqui no nosso arquivo index aqui o nome, né? O caminho dessa classe, né? O nome qualificado dessa classe, tá bom? Então a gente precisa fazer o seguinte aqui, ó. Nós precisamos colocar aqui, ó, use, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, use, né, ó, student, tá? E notem aqui, ó, que ele ainda não tá, né, ele tá indicando a classe student lá, mas tá faltando uma coisa lá na classe student, né, que o nosso IntelliSense aqui ele não está encontrando, né, a inteligência da IDE ela ainda não está encontrando essa classe aqui. Nós precisamos utilizar aqui um nome qualificado aqui para nossa classe, tá? Essa classe aqui, ela está dentro do namespace classes, tá bom? Então, né, eu estou fazendo uso agora, né, do namespace no modelo PSR4 que nós definimos aqui, tá? Então agora eu estou dizendo, né, que essa classe student ela está, né, nesse namespace aqui. E esse namespace aqui ele está mapeado para dentro de qual pasta? Ele está mapeado para dentro da pasta classes, né? Que é essa daqui do nosso diretório, pasta classes, e o student está aqui dentro, tá bom? Então, né, vamos agora voltar aqui, né,
E nós queremos usar, né, agora o student, tá? Notem aqui agora, ó, que ele já está enxergando aqui, né, o caminho da pasta, né, o caminho do, né, da nossa classe aqui. Então vamos, tá, colocá-lo aqui, tá? E notem aqui, ó, que o IDE nos ajuda, tá, dizendo o seguinte, que ele está sendo utilizado, né, porque a letra ela não está apagadinha, né? Se eu não estivesse utilizando o student, por exemplo, né, olha só o que o IDE faz, né? Ele deixa, né, aqui essa instrução aqui mais apagadinha. Ele está dizendo para a gente que nós não estamos utilizando isso daqui, tá? Isso daqui não está sendo utilizado, tá bom? Então por isso é importante ter um bom IDE parametrizado, tá? Ajuda muito no trabalho do desenvolvedor, beleza? Então, ó, feito isso aqui, vamos salvar, né? E notem lá que ele já está criando, né, o nosso objeto, tá? Então o nosso objeto, tá, aluno, foi gerado a partir da classe student, beleza? Legal, pessoal? Então é assim que a gente vai fazer a utilização aqui do carregamento automático de classes, tá? Pessoal, você, tá? Existe uma vantagem de você ficar nomeando aqui, né, os namespaces aqui para você conseguir fazer a diferença, tá, entre classes que possuem o mesmo nome. Legal? Professor, como assim, né? O que é que o senhor está querendo dizer, tá? Olha só, nós fizemos a configuração aqui, ó, do carregamento automático de classes, então nós não precisamos, tá, ficar digitando inúmeros requires aqui em cima, tá? Para cada classe digitar um require, não precisamos, tá? Isso aqui já é cumprido automaticamente aqui pelo autoload, tá? O autoload já vai fazer isso pra gente, então nós só vamos precisar adicioná-lo uma vez. Além disso, tá, a utilização do composer, né, combinado com o autoload aqui no modelo seguindo, o PSR4, tá, ele vai possibilitar que nós possamos utilizar classes diferentes com o mesmo nome, né, em pastas diferentes, tá? Então, né, vamos exemplificar isso, né, porque fica melhor fazendo aqui um exemplo, né? Então, olha só, suponha aqui que na minha estrutura, né, da minha aplicação, existe aqui uma outra pasta que eu vou chamar ela aqui de others, né, outras, tá? E aqui dentro dessa outra pasta aqui nós vamos, né, colocar aqui, ó, um copy, tá? E nós vamos colar aqui dentro, paste, tá? Então, ó, nós temos aqui, né, duas classes student, tá? Essa daqui e essa daqui, beleza? E aí o seguinte, tá? Se eu vier aqui e fazer um require, né, nós vamos fazer um require aqui, e esse require aqui é o seguinte, ele vai pegar, né, lá da pasta others, tá? E eu quero que ele pegue aqui o student, né, .php, tá? Então eu quero que ele faça isso daí, vamos salvar, né? E aí o seguinte, aqui nós vamos colocar aqui, tá, aluno 2, né? Vamos colocar um new aqui e vamos colocar aqui um student, tá? Então, se eu fizer isso daqui do jeito que está aqui e salvar, né? Vamos colocar aqui um var dump, né? Que eu esqueci de colocar aqui o, né, aluno 2, tá? Então, aluno 2, vamos salvar, tá? Se eu fizer isso daqui, notem aqui, ó, que nós não vamos conseguir, eu tenho aqui, né, dois objetos, mas eles estão sendo mapeados aqui a partir do classes student, tá? Então o PHP aqui, ele não está conseguindo diferenciar entre um e outro, né? Eu tenho um student aqui, certo? Mas ele está mapeando daqui, ó. Então esse segundo aluno aqui, ele é um objeto da classe
que está dentro da pasta classes student, tá bom? Então, né, nós poderíamos fazer da seguinte forma aqui também, né? Olha só aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, use, tá? E aqui nós vamos colocar others, tá bom? E aqui nós vamos colocar aqui, ó, student, tá? A partir desse momento aqui, o PHP ele já não vai mais conseguir identificar, né, qual student eu estou me referindo aqui, porque eu tenho um student aqui e eu tenho um student aqui também. E aqui, esse student aqui é referente a qual desses dois aqui? Ele não sabe dizer, né? Então nós vamos voltar aqui, ó, começou a dar um erro lá, né? Então aqui, ó, nesse student que está dentro da pasta others aqui, ele está com o namespace errado, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, others, tá? Vamos salvar, beleza? E aqui nós vamos dizer o seguinte aqui, ó. Então eu estou utilizando, né? Ó, notem que agora ele já deu um erro aqui e ele já deu um erro aqui, né? Ele já tirou aquele erro que estava aqui e ele já tirou aquele erro que estava aqui, né? Agora ele só está me indicando um erro nessas duas linhas aqui. Porque é o seguinte, esses dois nomes aqui, eles estão iguais, né? Eu tenho aqui, ó, um student aqui e eu tenho um outro student aqui. Então, eu não, né? Eu preciso fazer uma diferenciação aqui, né? Então, eu posso colocar assim. Eu quero que essa classe aqui, ela seja reconhecida aqui, ó, como student, né? Vamos colocar aqui, ó, other student, tá? E eu vou dizer o seguinte, né? Agora aqui, ó, others, ó, student, tá? Então, ó, vamos salvar. E notem agora que nós conseguimos aqui diferenciar, né, as duas classes, tá? Então eu tenho uma classe student, né, que ela está dentro da pasta classes, e eu também tenho uma outra classe de igual nome, student, mas que ela está dentro da pasta others, né? Então a segunda vantagem de você utilizar, né, o autoload, né, com o PSR4 é isso daqui, ó, é você ser capaz, né, de utilizar duas classes com o mesmo nome, né, e criar aqui um nome qualificado para elas, para você poder utilizá-las, né, no seu trabalho, tá bom? Isso pode acontecer, às vezes você não consegue encontrar um nome que expresse um significado melhor, né, do que o student aqui, você quer utilizar, né, student aqui, mas de alguma forma você precisa diferenciá-las dentro da sua aplicação. Então, se você utilizar os nomes qualificados aqui, né, você vai conseguir fazer isso, tá? Agora, né, se eu retirar essa linha aqui de cima, tá, e salvar, né, notem aqui, ó, que ele, né, não está encontrando mais a classe e other, que está a classe student que está dentro da pasta others. Por quê? Porque eu fiz, né, uma inclusão dela manual aqui, né? Então, mas eu posso colocá-la dentro, né, do autoload aqui do Composer, tá? Então, ó, vamos voltar lá no nosso Composer aqui e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar mais um nome qualificado, tá? Então, ó, others aqui, e ele está dentro da pasta others, tá? Então, ó, vamos salvar aqui agora, né? E aí nós vamos voltar agora lá no student aqui, beleza? O namespace que nós criamos aqui foi com o minúsculo, tá? Vamos salvar e vamos lá no nosso index aqui, tá, beleza? E agora é o seguinte, aqui, ó, essa classe student aqui é com o O, tá? Minúsculo, beleza? Vamos salvar, tá? Novamente aqui, ele ainda não tirou o erro, tá? Porque nós precisamos fazer também, além disso aqui, nós precisamos atualizar o nosso Composer, né? Sempre que você fizer uma atualização manual aqui,
beleza? Sempre que você fizer uma atualização manual aqui, igual essa que eu acabei de fazer, você precisa vir aqui, ó, no Composer e atualizar ele, né? Então vamos atualizar ele aí, tá? E notem agora que ele já está enxergando, né, a nossa segunda classe Student, beleza? Show de bola, né? Então, ó, notem agora aqui, ó, que o nosso arquivo, tá? Nós só precisamos realmente de um autoload, né? Olha só como fica fácil para você fazer o seu desenvolvimento, né? Você não precisa ficar utilizando vários requires aqui, você vai concentrando em um único ponto toda a configuração, né, da sua aplicação, o carregamento, né, das dependências, de bibliotecas dependentes e também de outras classes que você mesmo desenvolver, beleza? Legal? Então, ó, show de bola isso daí é muito importante aí para o desenvolvimento, né, desenvolvimento utilizando programação orientada a objetos. Legal, pessoal? Bom, tem mais alguns exemplos que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? E eu preciso fazer um desenvolvimento aqui dessa classe, né? Então vamos fazer o desenvolvimento dela certinho aqui pra gente, né? E nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Essa classe aqui, nós vamos, né, fechar aqui pra gente ganhar aqui mais espaço aqui no nosso desenvolvimento, tá? Nós vamos colocar aqui, né, que nós queremos aqui, né, uns atributos que são públicos aqui, tá? Public. E nós vamos chamar ele aqui, ó, de first name, beleza? Vamos duplicar aqui. Eu quero last name e eu quero, né, o e-mail, tá? Então, né, nós temos agora aqui o que, né? Nós temos aqui, né, as nossas propriedades, tá? Então nós temos aqui as nossas propriedades, beleza? Então aqui são, né, as propriedades do objeto, tá? Então, propriedades do objeto ficam aí, beleza? Agora nós vamos aqui para os métodos, né? Então, ó, né, métodos do objeto. Métodos do objeto, e aqui é propriedades do objeto, tá? Nós vamos criar aqui para vocês, né, de maneira mais automática aqui, o getter e o setter, tá? Então, ó, eu vou selecionar aqui a minha propriedade, clicar com o botão auxiliar, e eu quero inserir um getter e um setter, tá? Então, ó, ele já cria automaticamente aqui o get first name e o set first name, beleza? Eu quero criar também o do last name, tá? E também eu quero criar aqui o do e-mail, tá? Então notem aqui, ó, como fica produtivo aqui o desenvolvimento, né, do nosso trabalho, tá? Usando aí as ferramentas de apoio que existe aí no OVS Code, beleza? Então nós criamos aqui, né, todos os gets e todos os sets, né, de cada uma das nossas propriedades, tá bom? E aí o seguinte, tá? Aqui só o comentário, né, que ele não ficou legal aqui, porque ele colocou aqui get propriedades do objeto, né? Acho que ele se comunicou aqui. Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos apagar isso daqui, tá? Vamos, né, apagar tudo isso daqui, tá? E vamos tentar novamente aqui. Então eu quero criar aqui, né, primeiro eu vou criar, né, eu vou criar o getter e o setter. Ó, agora ele pegou direitinho, né? O getter e o setter do first name, né? Get first name, set first name, get last name, set last name. E eu também quero aqui o do e-mail, né? Beleza, então nós temos aí todos os gets e os sets aí de cada uma das nossas propriedades, tá? Pessoal,
Propriedades que são do tipo públicas, tá? Propriedades que são do tipo públicas, elas não necessitam disso aqui, tá? Você criar um get e você criar um set, tá? Por quê? Porque você consegue acessar ela publicamente aqui, tá? Você consegue fazer o acesso delas, tá? Então olha só aqui, ó, nós temos aqui, ó, o aluno, né? Nós temos aí, né, o aluno, tá? Então nós temos aí o aluno e nós conseguimos acessar aqui as propriedades, tá, desse objeto. Por quê? Nós conseguimos acessá-las porque elas são propriedades do tipo públicas, tá? Então o e-mail, o first name, o last name. Notem aí, ó, que a IDE ela já te dá a dica, né? Que isso também serve de uma produtividade para nós programadores, porque a gente já vai sabendo se as propriedades estão erradas ou não, né? Então, ó, uma propriedade do tipo e-mail aqui nós não precisamos, né, de um setter, tá? E nem de um getter, porque nós conseguimos acessar ela diretamente aqui, tá? Servidor.com.br, tá? Vou salvar aqui e vamos dar aqui um vardamp, né? Vardamp, e nós queremos aqui o aluno, tá? Então vamos salvar aqui e instalar, né? Então olha só, nós conseguimos, né, atribuir, tá, de maneira muito fácil o valor dentro das propriedades que são públicas, tá? Você consegue acessá-las diretamente, né, sem precisar de nenhum outro método, tá bom? Então, por isso que não é necessário você criar get e nem set para propriedades que são consideradas públicas, tá? Você não precisa fazer isso. O get, ele, né, convencionou-se a utilizar o get para você obter, né, o valor de uma propriedade, e convencionou-se a utilizar o set, né, para você atribuir o valor a uma propriedade do objeto. Você vai utilizar e criar, né, criar e utilizar get e set para as propriedades que são do tipo privadas, tá? Aí sim, faz todo sentido agora, ó, tá? Private. Então eu quero mudar agora aqui, né, essas duas propriedades agora elas não serão públicas, agora elas serão do tipo privadas, né? Então se eu salvar aqui, notem agora que, né, o meu PHP aqui, a minha aplicação aqui, ela já está me dando erro, né? Eu não consigo acessar, né, propriedades que são privadas, tá bom? Não consigo fazer esse acesso. Para mim conseguir acessar uma propriedade que é privada, eu tenho que fazer uso do que? Eu preciso fazer uso do método, né, set, ou do método get, tá? Então nós vamos fazer o seguinte agora aqui. Nós vamos, né, comentar isso daqui, vamos duplicar e nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Nós vamos fazer agora o uso da propriedade set email, e esse set email aqui ele vai receber um valor em seu argumento, tá? E depois nós queremos imprimir isso daqui na nossa tela, né? Então, para a gente imprimir isso daqui na nossa tela, nós vamos fazer a utilização da propriedade getEmail, tá bom? Então, ó, vamos salvar e instalar, tá bom? Agora a nossa propriedade aparece, né? Aqui ele está só retornando o valor da propriedade, né? No exemplo que eu fiz anterior, ele estava retornando o objeto inteiro, tá? Então aqui, ó, né, nós estamos retornando apenas aqui o valor, né, do e-mail, tá? Então nós usamos o set para atribuir um valor à propriedade e-mail, e nós, né, utilizamos aqui, né, o get para nós obtermos, tá, o valor de uma propriedade. Beleza, pessoal? Então,
tá? É por isso que nós vamos fazer uso aí do set e dos gets, tá? Essas propriedades, né, dos objetos, elas recebem, né, elas têm essas características aqui. Então nós temos as propriedades públicas, que elas são acessíveis em qualquer ponto do sistema. Nós temos as propriedades que são privadas, que elas são acessíveis apenas por métodos do próprio objeto, tá? Da própria classe. Legal? E nós temos também, né, as propriedades que são protegidas, né? Que são as protect, tá? São as protects. E aqui nós vamos colocar aqui a idade, né? Então, ó, temos a propriedade. Notem aqui, ó, que ele já, né, tá exibindo aqui pra gente, né, quais são, né, as propriedades aqui. Uma coisa legal aqui que a gente pode fazer também é o seguinte aqui, né, no nosso vardamp aqui. Aqui, ó, o nosso aluno aqui, nós vamos colocar aqui, ó, o get métodos, né, o get métodos, get class métodos, tá? Get class métodos, e aí eu posso passar aqui dentro, tá? Né, o objeto aqui, tá? Vamos salvar aqui. E notem agora aqui, ó, que ele, agora eu tenho aqui, né, a exibição completa aqui, né, mais completa, né, do nosso objeto. Nós temos aqui as propriedades e nós temos aqui quais são os métodos que existem dentro desse objeto, tá? Então nós temos aí get first name, set first name, get last name, né, e todos os gets etc aí, tá bom? Fica aí como ferramenta de depuração aí para vocês. Legal? Então, tá? Eu vou parar essa aula por aqui, tá bom? Porque para ela não ficar muito extensa, e eu espero que tenha ficado claro aqui a utilização aqui dos tipos de atributos aqui, tá bom? Vamos só ver, né? Ó, atributo, só para finalizar, né? Atributo protegido, tá? Nós também não conseguimos, né, fazer o acesso a ele, né? Notem aqui, ó, que a nossa ideia nem mostra pra gente como possibilidade, tá? Então nós não conseguimos fazer isso através aí da nossa, né? Nós precisamos de métodos para fazer acesso a propriedades do tipo protegido. Legal, pessoal? Bom, então é isso daí. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.